Nem falo nada. Até porque Graça e paz, povo do avivamento. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre caráter. Olha para o seu irmão que está falando assim: você tem caráter? Né? Agora a pergunta é diferente. Você é uma pessoa de caráter? Hein? O que é caráter? O que é caráter? O caráter, amados, ele diz respeito aos valores adquiridos. Geralmente tem a formação na infância, amém? Então até os 10 anos de idade se forma o caráter da pessoa. E esse caráter, ele é formado no aspecto moral. A índole da pessoa, quando a pessoa começa a ter noção do que é certo e do que é errado. Ou seja, a formação do caráter depende do pai e da mãe. Se o pai ou a mãe não repreender a criança até os 10 anos, não direcionar a criança até os 10 anos, ela vai ter o caráter transformado. Então o caráter vai ser formado em que situação? Sabe aquela criança que não obedece? Você fala, ele está bom. Então, você é o responsável por isso. Se o seu filho não te obedece, é porque você não formou nele o caráter. Sabe? E agora, pastor, o que eu faço? Então agora você vai ter que fazer o seguinte: o caráter dele já está formado. Então vai ser necessário agora forjar o caráter. E como é que nós forjamos o caráter? Como que o caráter vai ser forjado? Quem conhece aqui forja? Quem já viu falar de forja? O que é uma forja? Hein? O que é uma forja? A forja, ela é o seguinte: é um monte de brasas que você vai jogando vento nela para ela ficar mais abrasada ainda. Aí você pega e põe o ferro lá. A hora que o ferro está vermelhinho, aí você pega ele, põe na bigorna e vai formar o que você quiser naquele ferro, porque ele está preparado para ser transformado. Então o que você pode entender disso? O que você pode entender disso? Que você agora vai ter que levar o seu filho, a sua filha para onde? No meio do fogo. E aonde é que tem fogo? Hein? Onde é que tem um fogo transformador? Só com Deus. Então, Jesus, a palavra é que transforma. Então agora a pessoa vai ser transformada, vai ser forjada só através da palavra. E ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que deixar Jesus transformar. Se ela não deixar Jesus transformar, ela não tem transformação. O que o Senhor Jesus diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, quando nós falamos na formação do caráter,
Tudo depende do que você aprova e do que você não aprova. É fácil aprovar coisas erradas em criança? Não. É fácil ou não? Principalmente nos primeiros anos. Qualquer coisa que a criança faz é motivo de aplauso, é motivo de elogio. Então é aquele tal negócio assim: a criança aprendeu a mostrar a língua, certo? Aí fica lá, mostra a língua para o pai, ele mostra. Mostra a língua para o vô, ele mostra. Mostra a língua para o tio, ele mostra. Aí quando chega em um determinado momento, ele mostra a língua e leva um tapa no meio da força. Por quê? Porque agora já não é mais para ele fazer isso. Quem deixou? Quem que permitiu? Quem que elogiou ele fazer as coisas erradas? Não foram os pais? Hein? Ou não? Então você não pode, por exemplo, educar de maneira errada. Você está formando o caráter da criança. Então, se você está formando o caráter da criança, você tem que ensinar para essa criança o que é certo e o que é errado. Não, cara, você tem ensinado os seus filhos aí? Veja que quando nós fazemos uma reunião de tudo aquilo que nós fazemos de maneira correta e tudo aquilo que nós fazemos de maneira errada, e juntarmos tudo, a mistura disso tudo é o nosso caráter. Olha, essa pessoa aqui, ó, é correta em tal coisa, ó, mas ela é incorreta em outra coisa. O caráter, ele está envolvido em pequenas coisas. Quando você pega alguma coisa emprestada de alguém, você devolve? Hein? Ou você esquece e não devolve mais? Finge que é seu. Isso demonstra o teu caráter. Quando você empenha a sua palavra, olha, eu estou comprando isso e eu vou te pagar tal dia. Você paga? Você compra, você paga? Porque se você não pagar, você está mostrando que o teu caráter está deformado. Comprou, não paga, caráter deformado. Por quê? Caráter deformado. Porque primeiro eu tenho que ver se o que eu estou comprando verdadeiramente eu preciso. Se o que eu estou comprando verdadeiramente eu posso pagar. E o que eu estou comprando eu tenho lugar para guardar. São três coisas básicas para você comprar. Eu preciso. Se você não precisa e compra, você tem um problema sério. Você comprou, você pode pagar? Se você não fez isso, se você não se preparou dessa maneira, você tem problemas sérios também. Ah, eu comprei tal coisa, mas não tenho onde guardar. Ah, comprei um sapato, mas não tenho mais nem lugar para guardar sapato. Então, você precisa começar a fazer os acertos. Amém? Existem muitas coisas, amados, que o Senhor coloca para nós. Quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, o que acontece com nós? Nós recebemos uma transformação. E essa transformação, ela precisa ser notada.
Diga assim para o seu irmão, a sua transformação precisa ser A sua notada. transformação precisa ser notada. Se não houver ninguém que olhe para você e diga, olha, ele mudou, hein? Ele era uma pessoa assim e hoje ele está diferente. Se não houver isso, você não está mudando em nada. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, o que acontece com ele? É uma nova criatura. E como que eu sei que é uma nova criatura? Por causa das transformação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então veja, é uma nova pessoa. O velho homem morreu, o novo homem está nascendo agora. Então isso é o que? É um caráter que está sendo agora forjado. Forjado por quem? Por Cristo. Deus vai pôr a pessoa no fogo, e o fogo vai descer o martelo. Qual é o martelo? A palavra. Então veja, o culto, como é dividido o culto? Primeiro vem o quê? Louvor, adoração. Por que o louvor e a adoração primeiro da palavra? É para pôr a pessoa no fogo. Sabia disso? O louvor e a adoração é para a pessoa ter o seu coração quebrantado, ela entrar no fogo. E aí depois, aí é o martelo. O Senhor diz, a minha palavra não é como um martelo que esmiuça a pena. Então o martelo de Jesus é a palavra. Se a palavra não for te endireitando, nada pode te endireitar. Então veja, quando nós aprendemos a lidar com as coisas de Deus, tudo em nós muda. Muda o pensamento, muda as atitudes, muda o comportamento. Nós somos transformados em tudo. E quando nós aprendemos a isso, nós deixamos de enganar, nós não usamos de falsidade, não temos coração enganoso, não mentimos, não entramos em pecado. Então veja, você passa a ser uma pessoa verdadeira. Não há fingimento. Eu amo, gosto. E todos ficam sabendo que eu amo e que gosto. Entendeu? Então veja, se você não tem esses comportamentos, você está com falsidade. Aí a falsidade leva o quê? A você mostrar que você não tem caráter, ou que o seu caráter é deformado, porque todos têm caráter, né? Nós temos um caráter sadio e um caráter deformado. Eu gostaria de estar lendo com vocês o capítulo 23 de Jeremias, que aqui vocês vão ver
Jeremias 23. Vamos começar no versículo 5. Todos acharam? Jeremias 23, versículo 5. Diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, nossa justiça. Preste atenção, amados. O que o Senhor está colocando aqui? Vem dias em que levantarei a Davi um renovo justo. Espera aí. Parece até que o Senhor está falando a respeito de Davi, não parece? Mas não está falando a respeito de Davi, não. O Senhor está falando a respeito de Jesus. E olha, um rei que reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, nossa Justiça. Quem é esse homem? Jesus. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir a linhagem da casa de Israel da terra do norte, e das terras, e de todas as terras por onde tinham lançado, então eles habitarão na sua terra. Aqui o Senhor fala de Jesus que vai vir para praticar, para prosperar, para trazer justiça sem engano, sem problemas nenhum. Vai mostrar um homem o quê? De caráter. Qual vai ser o caráter dele? Perfeito. Caráter perfeito. Então ele vai ser o quê? Um modelo. Diga assim para o seu irmão: Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de caráter. É com ele que nós vamos aprender. Por isso que sede meus imitadores. E Paulo diz: também sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, se nós imitarmos o caráter de Cristo em todas as nossas atitudes, nós vamos ver pessoas transformadas. Olha lá, agora nós vamos falar sobre determinadas pessoas que têm a responsabilidade de ter caráter e que muitas vezes não tem. Olha o que o
Senhor reservou para eles. A partir do versículo 9. Vamos lá. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Por causa das suas Santas palavras. Versículo 10. Pois a terra está cheia de adúlteros, por causa da maldição, a terra chora. Os pastos do deserto se secam, e a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como os sacerdotes são profanos ou contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Então veja, aonde Deus procura pessoas com maior nível de caráter, Ele não encontra. Então o Senhor foi e procurou o quê? Profetas e sacerdotes, e esses são o quê? Profanos. Na casa do Senhor ele achou o quê? Maldade, pensamentos errados, pensamentos diferentes daquilo que precisa ser. Mas por que isso? Por que isso? Vamos ver o que o Senhor diz para nós aí, versículo 12. Portanto, o seu caminho lhe será como veredas escorregadias da escuridão, e serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua punição, diz o Senhor. Versículo 13. Nos profetas de Samaria, bem vi eu insensatez. Profetizam da parte de quem? Quem é Baal? Quem é Baal? Quem é Baal? Hã? Não ouvi. Na verdade, quando ele fala aqui em Baal, é espírito de engano. É como se fosse o diabo enganando. Amém? Então eles profetizam da parte do quê? Do engano. E quem engana não tem caráter. E faziam errar o meu povo Israel. Então toda vez que você usa de engano e faz a pessoa errar, aí você está nesse sentido. Aí por isso que muitas igrejas e muitos pastores às vezes proíbem determinadas situações, proíbem determinados jogos de azar, jogos de engano, jogo de uma coisa de outra. Por quê? Qual é a função? É enganar o sujeito. E se você vai jogar uma partida de pôquer, qual é a primeira função? É enganar o cara. O cara sentir que você tem alguma coisa valiosa na mão e às vezes você não tem. Então é chamado blefe. É engano.
Então você vai ter, e isso vem, quem joga pôquer, quem joga essa situação, ele aprende a enganar. Então, um verdadeiro jogador de pôquer, ele tem que ser enganador. Tem que ser um Jacózão. Certo? Vamos lá. Mas, nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. O que eles fazem? Cometem adultério, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como, e os moradores dela como. Então veja, o que o Senhor está colocando aqui para nós. São pessoas que ficam fazendo o quê? Estão no altar, estão fazendo as coisas, mas estão usando de quê, irmãos? De engano. Estão com o trabalho da igreja na mão, mas não é digno daquele trabalho. Por que não é digno? Porque usa de engano, de falsidade. E o que o Senhor está dizendo aqui para eles? Que o Senhor está vendo que é uma coisa o quê? Horrenda que eles estão fazendo. Por isso que o Senhor, Ele vela por aquele que faz as coisas para Ele com alegria, com prazer. Eu tenho prazer na obra do Senhor. Então, se você tem prazer, você faz com alegria. Você não faz resmungando, você não faz murmurando. Os irmãos estão entendendo? Ele sente assim, por qualquer coisa que ele faça, ele está se posicionando na presença de Deus. Vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna. O que é losna? Uma erva bem amarga, né? Lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. O que Jesus falava dos sacerdotes, irmãos? Que os sacerdotes não entravam e também não ajudavam ninguém a entrar, nem com o dedo ajudava. Eu não entro e também ninguém entra. Eu não faço, ninguém faz. Então eles aprendiam só para eles, né? Mas mesmo aprendendo só para eles, eles não tinham o quê? Um caráter cristão. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que profetizam a vós, ensinando-vos vaidade. Falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu estou sentindo de Deus, estou sentindo. O Senhor Jesus disse que o coração do homem ele é enganoso. Irmãos, tudo, olha assim para o Senhor, não fala assim, tudo que você receber de profecia, examine. Retém o que é bom e o que não presta, joga.
Deu para entender isso? Pastor, e como que eu sei se a profecia é de Deus ou não? Toda profecia que provém dos céus cumpre. Entendeu? Toda profecia que vem do céu cumpre. Se não cumprir, mas demora? Demora. Deus chamou Abraão, falou que Abraão ia ser o quê? Pai de nações, não é isso? Não é isso? Demorou? Demorou ou não? Quantos anos? Mais de 25 anos. Caleb recebeu uma promessa de que ele ia herdar as terras além do Jordão. Quanto tempo levou isso? 40 anos. Mas o que Deus fala, ele cumpre. Amém? Vamos lá. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis. E a todo que anda na teimosia do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Irmãos, a pessoa está fora do caminho. Ó. Dizem aos que desprezam a palavra do Senhor. Quem é que despreza a palavra do Senhor? Quem está fora do caminho. Então, esses profetas dizem para essas pessoas que eles vão o quê? Se dar bem. Ó, você vai ter paz. Nada vai te acontecer. Existe um dito, né? Entre os irmãos da igreja, de todas as igrejas, que diz assim que não vem pelo amor, vem pela dor. Assim, uma coisa assim. Então a pessoa que está fora e Deus tem projeto na vida dele, irmãos, Deus tem projeto. Bem? Nós não estamos aqui, por exemplo, debaixo de uma teologia, né, que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Não, nós temos que lutar pela nossa salvação. Nós temos que buscar a salvação. Porque o reino de Deus é tomado o quê? A força. Você quer ser salvo? Quer. Então você precisa mudar o seu comportamento. E quando fala mudar o comportamento, está falando mudar as características suas de caráter. O seu caráter tem que ser transformado. Vamos lá. Pois quem dentre eles esteve no concílio do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Eis a tempestade do Senhor, a sua indignação. Qual tempestade devastadora já saiu? Descarregar-se-á sobre a cabeça dos ímpios. Quem é ímpio? Quem é o ímpio? Aquele que conhece a palavra, sabe que está fazendo errado e continua fazendo. Esse é o ímpio. É aquele que pratica a impiedade. Ele sabe que está errado, mas ele faz. Ele sabe que aquilo não deveria ser feito, mas ele faz. Então, ele está com o seu caráter o quê? Como é que está o seu caráter? Deformado. Então, ele precisa entrar. Quando uma coisa está deformada, ele precisa entrar na onde? Na forma. Certo? Ele entra na forma. E Deus deu o quê? A roda do oleiro. Né? Desce lá. Vê lá o trabalho do oleiro lá.
Não poderei eu fazer isso com todo o povo de Israel também? Quebrar o vaso e fazer de novo? Posso quebrar o vaso e fazer de novo. Só que eu preciso entrar na roda do oleiro. Eu preciso ser amassado de novo. Amém? Vamos lá. Não retrocederá a ira do Senhor até que Ele tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Que dias que você vai entender isso claramente? O dia do juízo. E aí, vai dar para resolver tudo? Hã? Vai, irmãos. O sujeito, você está falando com ele, está explicando, está ensinando, o cara não quer saber, a pessoa não quer saber de nada. Quando então ele vai aprender e vai saber? No dia do juízo. E aí? Aí ele vai ver que ele está agindo, por exemplo, de maneira errada. Vamos lá. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas, se tivessem assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Quando o Senhor aqui fala a respeito do concílio, né, ele diz assim: você não participou da reunião que eu fiz com os anjos do céu, você não participou daquilo que eu decidi fazer, e você saiu correndo aí para dizer que eu estou dizendo, sendo que eu não estou dizendo nada. Vamos lá. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Tem muita gente que pensa assim: Deus não está aqui, né? Não vai nem escutar eu falar as besteiras, né? E como que a gente sabe, irmãos, que é besteira? Preste atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Nenhuma profecia ela vem para te deixar magoado e triste. Mas, pastor, não tem profecia de exortação? Tem. Abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Desculpa, 1 Coríntios 14, 3. Vamos ler todos juntos aí? 1 Coríntios 14, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Mas o Senhor repetiu homens para edificação, exortação e consolação. Ó, então, se a profecia que foi falada para você não te edificou, não te exortou e não te consolou, esquece.
Tem pessoas, não sei se vocês já viram, tem pessoas que vai orar para uma pessoa e falam assim, ó, estou vendo uma nuvem preta sobre a sua cabeça. Já viram uma pessoa falar isso? Estou vendo uma fita amarela com um negócio assim. Sai fora. Sai fora. Estou vendo um caixão, né? Estou vendo um caixão. Sai fora. O que isso me consolou? O que isso me edificou? E o que isso me exortou? E nada. Só pôs medo. Então isso nós temos que entender. Veio de Deus isso. O que nós precisamos entender, e que muitos profetas precisam entender, é que às vezes, por exemplo, Deus pode até te mostrar uma pessoa dentro do caixão. Mas é para você dizer? Não, é para você entender que você precisa de orar por ela. Então eu preciso ter o quê? Discernimento, conhecimento e sabedoria. Hein? Vamos lá. Continuar lá em Jeremias 23. Vamos lá, 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Vamos lá. Tenho ouvido o que dizem os profetas, que profetizam mentira ao meu povo, dizendo, sonhei. Ah, tive um sonho. Você já viu o profeta dizer isso? Tive um sonho. Irmãos, se vocês pegarem, tem um livro que diz sobre seitas e heresias. Se vocês virem a quantidade de igrejas que foram formadas porque sonhou, que o fulano sonhou. Vou citar aqui só duas, só para vocês terem uma noção. Igreja Adventista do Sétimo Dia. O senhor Smith, ela teve um sonho. E nesse sonho ela viu o quarto mandamento. O quarto mandamento é uma bola assim, em ouro, pegando fogo na Bíblia. E aí então ela levantou a igreja Adventista do Sétimo Dia, dizendo que todos precisavam guardar o sábado. E aí, o que Jesus diz lá no Novo Testamento? Uns fazem diferença de dias e dias, mas o meu Pai trabalha até hoje. O que comem, não despreze o que não comem. Não é? Então veja, outra igreja que foi levantada através de sonhos, a igreja dos mormons, a igreja do santo dos últimos dias, a igreja mormon. O sujeito teve um sonho com um anjo descendo e entregando para ele uma Bíblia nova, porque o povo estava errando demais, então teria que ter um novo ensinamento, um novo mandamento debaixo daquela Bíblia. Então, o nome desse anjo, Mormon. Então, por isso que é a igreja dos Mormons. E aí, Jesus diz, ainda que desça um anjo do céu e vos pregue uma palavra diferente daquela que vos tem pregado, que seja anátema. Então eu não posso ser um líder evangélico que leva, por exemplo, uma grande multidão ao erro. Por quê? O meu caráter estaria o quê? Deformado. Eu
Eu não estou trabalhando, não estou fazendo e não estou andando segundo o coração de Deus. Eu estou andando segundo o meu coração, o meu entendimento. E como que eu sei, por exemplo, que eu não posso andar desse jeito? Vamos lá. 1 Timóteo. Fazer vocês buscar bastante a Bíblia hoje, né? Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o quê? E para quê? E para quê? E instruir justiça. para quê? Perfeito E perfeitamente preparado para toda boa obra. muito bem. Então é a Escritura que vai nos dar o quê? Perfeição. Amém? Deixa eu ver aqui um outro. Pedro ensinando os irmãos dão uma olhadinha aí, porque senão vão perder tempo aqui para achar, que agora eu vou fugir o versículo. Pedro diz assim, que a Escritura não é de particular interpretação. Então veja bem, a Escritura não é de particular interpretação. Então eu não posso falar, não, eu estou entendendo isso, vamos fazer assim. Não pode. Pastor, então como que eu vou interpretar a Bíblia? Nós acabamos de ler que a Bíblia foi o quê? É divinamente inspirada. Se ela é inspirada por quê? Pelo Espírito Santo. Então, a hora que eu vou ler a Bíblia, eu preciso então pedir auxílio para quem? Para o Espírito Santo. Senhor, me ensina a ler a tua palavra, me ensina a entender, me ensina a interpretar.
É debaixo de oração, irmãos. Eu não posso ter a minha interpretação. Eu tenho que ler, dizer, Deus, eu não entendi. Me ensina que caminho que eu vou ter, que situação que eu vou ter, o que o Senhor quer falar comigo. Por quê? Porque tem gente, por exemplo, que às vezes lê a Bíblia e fala, essa palavra aqui eu vou ler para o João. Essa palavra aqui eu vou ler para o Alfredo. Se o Alfredo ouvir essa palavra. Não, não tem nada disso. Não tem nada disso, irmãos. Quem fizer isso está fazendo o quê? O meu povo errar. Vamos lá, põe lá. 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é o que, irmãos? Então eu posso interpretar? Posso ou não? Não. Quem tem que me ajudar a interpretar? O Espírito Santo. Para que eu não seja um profeta que fale o quê? Coisas que Deus não mandou eu falar. Entendendo? Vamos voltar lá em Jeremias. (23, 26 agora). Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam e que profetizam do engano do seu próprio coração? Vamos lá, 27. Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Olha lá o 28. O profeta que tem um sonho, o que é para ele fazer, irmãos? Conte sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Então, Deus, amados, fala, o que eu estou mandando você dizer? O que eu estou mandando você falar? Paulo, quando fala do profeta, ele fala assim, em parte nós profetizamos e em parte nós conhecemos, mas a hora que vir o que é perfeito, tudo aquilo que é em parte será aniquilado. Então o que é isso que vem perfeito? É o teu grau de maturidade diante de Deus. A hora que vocês forem um homem perfeito, perfeitamente instruído, nada do que você vai falar, você vai falar mais ou menos, não vai acrescentar e nem diminuir. Apocalipse diz, maldito o homem que acrescentar ou diminuir, porque todas as pestes que estão escritas aqui virão sobre ele. Olha. Apocalipse 1:3. Olha só o que diz Apocalipse 1:3. Vamos ler juntos aí. Vamos contar até 3.
Vamos lá. Apocalipse 1:3. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Então, ó, nós temos que ler. Vocês se lembram, por exemplo, do que Paulo falava dos crentes de Bereia? O que faziam os crentes de Bereia? Paulo falava e os crentes de Bereia iam lá e examinavam para ver se era exatamente aquilo que estava falando na Escritura. Então é bom nós entendermos que a responsabilidade está em nós. Em nós. Ah, o pastor pregou errado, o pastor falou errado, aquele irmão lá me ensinou errado. Você tem a Bíblia? Ó, o pastor lá me ensinou que eu tenho que dar 3 pulinhos. Onde é que está escrito isso? Ó, o pastor falou assim que para mim receber uma bênção eu tenho que virar 3 por volta. Onde é que está escrito isso? Então, eu preciso examinar. Podemos examinar e reter o que é bom. Vamos lá. Versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Ou seja, Deus mandou falar, ele não fala. 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Ó, Deus está me dizendo, cuidado, Deus está dizendo mesmo. Não tem gente que fala assim, ó, Deus manda te dizer. Tem ou não tem? Não é, irmãos? Deus está mandando mesmo dizer? Deus está mandando dizer, está dito. E vai se cumprir. Agora, você conhece uma pessoa, sabe que aquele cara safado, sem vergonha, pratica um monte de coisa errada. Aí ele vem para você e fala assim, olha, Deus manda te dizer para você jejuar. É ruim isso. Então jejua. Ó, Deus está mandando você vigiar. É ruim isso. Não vigia. Então eu tenho que examinar o que é bom. Não importa o profeta. Entenda assim, Deus usou uma mula para falar com o profeta. Então Deus pode usar uma mula qualquer. Certo? Pode usar até eu. Vamos lá. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua vã jactância. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Vamos lá. Quando, pois, te perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo, qual é a profecia do Senhor? Então lhes dirá, qual a profecia? Que eu vos arrojarei, diz o Senhor. Irmãos, existe um costume muito complicado, e eu, por exemplo, já passei por muitas vezes isso. Às vezes a pessoa vem, pastor, ora por mim. A gente ora, aí a pessoa pergunta assim, Deus não te falou nada?
Deus te mostrou alguma coisa? Deus não é marionete na minha mão. Muito pelo contrário. Eu que sou. Então Deus não é. Ele faz quando Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. É na vontade dEle, não é na minha vontade. Por exemplo, Deus me deu o dom de orar pelas pessoas que estão enfermas e as pessoas sendo curadas. Agora vai eu lá no hospital e começo lá. Ó, todo mundo, pode levantar, vai embora. Não é assim. Pastor, mas Deus não te deu o dom de cura? É? Você acha que Deus deu o dom de cura para Paulo? Até o lenço de Paulo curava, o avental de Paulo curava. E tanto que ele escreve lá, ó, Marcos esteve aqui comigo, quase morreu de enfermidade. Mas Deus foi benigno para nós. Deus foi bom. Então, peraí. E Marcos ainda era médico. E ele quase morreu lá com Paulo junto, com todo mundo junto. E aí? Como é que você explica isso? E Paulo ainda orava e dizia: Deus, me livra desse espinho. Ninguém sabe que espinho é esse. Ninguém sabe dizer, nenhum teólogo conseguiu, por exemplo, desvendar que tipo de espinho era esse que Paulo clamava a Deus. E o Senhor disse para quê, para Paulo? Paulo, que a graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, todo aquele, irmãos, que acha que é um bambambam, é como Paulo disse: quando eu penso que eu estou forte, Eu estou fraco. e quando eu penso que eu estou fraco, Eu estou forte. nós temos que ser dependentes de Deus. Toda hora, todo dia, todo momento, dependente de Deus. Vamos lá, 34. Enquanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disseram a profecia do Senhor, eu castigarei aquele homem e a sua casa, porque está enganando o povo. Vamos lá. Assim direis cada um ao seu próximo e a cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da profecia do Senhor, porque a cada um lhe servirá de profecia a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. Vamos lá. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor. Se porém disseres a profecia do Senhor, assim diz o Senhor, porque direis esta palavra, a profecia do Senhor, quando eu mandei dizer-vos, não direis a profecia do Senhor. Por isso, eis que certamente eu vos lançarei e vos levantarei e vos lançarei fora da minha presença, a vós e a cidade que vos dei, a vós e a vossos pais. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Amém? Agora, veja o que Deus fala que vai nos dar. Jeremias 3, versículo 15. Vamos ler todos nós juntos? Jeremias 3,15. Vamos lá. 1, 2, 3. Encontrarei pastores que com meu coração
Entendeu? Então, precisa estar debaixo de bênção. Amém, irmãos? Precisa estar debaixo de bênção. Então vamos lá agora, vamos separar em grupos. Vamos separar 4 grupos. Coloca lá o grupo 1 lá, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Podem se arrumar. Amigos, forma um grupo. Conselheiro forma outro, pastor forma outro. Ó, faz assim, ó. E aqui um grupo, aqui outro grupo, está distante. E ali o terceiro grupo ali, ó. Olha o 4 grupo aqui. Vamos lá, grupo 1. Grupo 1. Vocês vão buscar na Bíblia homens que tiveram atitudes contrárias ao caráter cristão. Certo? Grupo 2. Grupo 2, aqui, né? Vocês vão procurar na Bíblia pessoas que preferiram morrer ao negar o seu caráter. Está fácil? É o 2. Grupo 3. Homens que mostraram ao povo seu verdadeiro caráter, a sua determinação. E o grupo 4. Vocês vão falar de homens que foram corrompidos. Certo?
Ele traiu a Deus, também ele foi levado por causa de dinheiro. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o mundo ele está cheio de pratos para nos oferecer. E nós temos aqui vários exemplos, como o pastor falou, são vários homens, né? São várias pessoas. Então nós pegamos esses quatro, são quatro homens que foram induzidos. Então são coisas que nós temos que tomar cuidado, porque como aconteceu antigamente, pode acontecer hoje também. E Deus ele vem para trazer, para nos livrar dessas situações e para que a gente tenha cada dia mais o caráter formado diante de Deus. Balaão, né? Balaão, só esclarecendo aqui, Balaão ele recebeu presentes do rei, né? Para amaldiçoar o povo de Israel. Então, Deus falou para ele: não amaldiçoa aquilo que eu já abençoei, né? Aí tornou a vir outras pessoas mais importantes, com mais coisas, e ele foi de novo consultar Deus. Então, para ver se Deus tinha mudado de ideia, né? Quem tinha mudado de ideia, né? Certo? Ó, grupo 2. Graças a paz, igreja. A pergunta esqueci também. Está escrito aqui. Pessoas que preferiram morrer a negar o seu caráter. Eu nem li, eu sei, puxa vida. Bom, eu vou ler do Antigo Testamento. Tem dois. Daniel, ele era um homem dedicado, né, no serviço do Senhor, né, e no reinado, né, de Dário. E aí alguns amigos, entre aspas, invejavam ele porque ele era excelente, ele tinha muita sabedoria. E aí tentaram falar assim: eu vou pegar esse homem em alguma falha. E aí viram Daniel orando 3 vezes ao dia. E aí depois ele falou: é aí que eu vou fazer, porque eu vou fazer com que o rei ficasse furioso porque ele estava adorando a Deus e não obedeceu ao rei. E aí esses 3 homens foram até o rei e fizeram um decreto. Diz que se no espaço de 30 dias qualquer homem fosse contra o rei, seria jogado na cova dos leões. E aí o rei, com aquele tempo, o que o rei falava, né, tinha o seu anel, e aí ele firmava o anel, então estava feito. E então o que aconteceu? E aí pegaram Daniel orando, aí foram até o rei e falaram: Daniel é contra o Senhor. Aí, como o rei Dário sabia que Daniel era um homem excelente, viu que forjaram contra Daniel. E aí o rei falou assim: Daniel, o teu Deus que tu serve continuamente te livrará. E aí depois
Daniel foi na cova dos leões, no dia seguinte, né, ele foi liberto. Ou seja, Daniel, ele não mudou, né, perante Deus, né, e ele também não desonrou o rei. Tanto que é verdade que quando o rei foi lá e falou assim: ó Daniel, por acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará? Ele falou assim: ó rei, eu nunca fui contra o Senhor, mas o meu Deus me livrou da cova dos leões, né? Outro aqui, no caso, é Ananias, Misael e Azarias, que seria o Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua e disse que para todo mundo adorar essa imagem. E esses 3 homens, né, não quiseram fazer isso, não quiseram se corromper. E aí, alguns oficiais lá falaram pro rei: olha rei, tem 3 homens aqui que não querem adorar a tua imagem não, faz pouco caso. O rei ficou furioso. Aí chegou lá: olha, mas eu acho para você, eu vou tocar harpa, todos os instrumentos aqui, e você vai adorar. Aí ele falou: não vou adorar, e eu não vou adorar porque eu sirvo a Deus, e se Deus não me livrar, também não adoro o Senhor. E aí pegou, jogaram na fornalha, e quando jogaram na fornalha, né, os que foram jogar já morreram queimados, né, e eles foram lá para dentro. Aí quando eles viram o 4º homem, né, aí o rei falou assim: mas peraí, nós somos 3, aí tem 4, e o 4º é semelhante ao anjo, né, e o anjo com a maiúsculo, né. E aí o que aconteceu? Direcionou para cá, para fora. Quando tiraram, não tinha nada queimado, nem cheiro. Por causa disso, né, o rei falou assim: ó, porquanto esses 3 homens não negaram ao seu Deus, qualquer homem que fosse contra o rei, o Deus desses homens aí, será lançado na fornalha. Ou seja, então, os 3 não mudaram o seu caráter perante Deus. Já em Atos dos Apóstolos, Estevão estava ministrando a palavra de Deus, estava tendo curas e milagres, e as pessoas ali até blasfemaram contra Estevão e levantaram homens para induzir os sacerdotes da época lá que Estevão estava contra Moisés, né? E aí o que aconteceu? Pegaram Estevão e fizeram um tribunal ali. E aí Estevão foi falando desde Abraão, né, desde o início, sobre essa profecia de Jesus, né, que ia vir. E aí mesmo assim, Estevão não negou a Cristo e morreu, né, por amor a Cristo, né? E é isso. Então, ou seja, por mais que nós estejamos servindo a Deus, se alguém for falar de você, né, contra a palavra de Deus, não negue a Cristo, né? E na vida pessoal também, o que se for fazer de bom, se alguém for jogar pedra, né, se atacar, e você está certo do que você faz, não negue a Cristo, sempre siga o seu alvo, bem? Graças a Deus. O nosso é para falar sobre pessoas que demonstraram seu verdadeiro caráter, sendo eles bons ou ruins, né? De acordo com a Bíblia. Nós marcamos aqui 3 que mostraram bom caráter, né? Só que o irmão pessoal já falou sobre Daniel, né? Que Daniel demonstrou que era uma pessoa de bom caráter perante Deus, né? Então eu vou falar para ele que também falou de Estevão. Muito obrigado também por falar também que era meu, tá, irmão? O Estevão também era meu, outra pergunta na bênção, né? Não combinei com você. Mas então ainda só vou Esther, que você não citou, então vou falar. Vou ler sobre Esther, que demonstra um bom caráter, né? Que está em Esther 4,13, que é o momento em que o tio dela, Mardoqueu, ele alerta ela sobre o seguinte. Deixa eu achar aqui se eu conseguir, se Deus me ajudar. Se não, não acho e só comento para vocês. Bom, a gente marcou aqui, mas acho que eu marquei a parte errada.
Porém, a parte que o Mardoqueu fala com Esther e alerta ela que, para ela não pensar que por ela estar no palácio, ela ficaria livre da punição que viria sobre o povo dela, né? E ela demonstrou o seu bom caráter intercedendo perante o povo, né? Perante o rei, pelo povo dela. Então ela demonstrou que ela tinha realmente um caráter bom, né? Tinha Daniel, que o irmão falou, e Estevão. Então eu vou citar 3 abençoados que demonstraram um péssimo caráter, né? Judas, quando ele traiu Jesus usando... Desculpa, pastor. Quando ele traiu Jesus aceitando as moedas, né? Se vendendo, demonstrou que ele não tinha um caráter cristão. Embora ele andou 3 anos com Cristo, ele não tinha um caráter cristão. Ele tinha um caráter de tudo que não presta mesmo de cristão. Amém. Em 2 Samuel nós achamos Amon, filho de Davi, né? Que ele cometeu um incesto com a irmã dele Tamar. Então ele não presta e joga ele para lá também. E em Mateus, esse aqui eu vou ler para vocês, irmãos. Esse aqui eu achei aqui também, não sumi ele, graças a Deus. Em Mateus, nós temos aqui em Mateus 27, que são aqueles príncipes. A palavra diz o seguinte: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselhos contra Jesus para o matarem. Então eles demonstraram que eles tinham um péssimo caráter, que eles se ajuntaram para contender contra Jesus Cristo e lançando o povo a falar em palavras contra Jesus Cristo. Até mais para frente a gente vê que eles colocaram o povo a aceitar a liberação de um prisioneiro, que era Barrabás, e condenar a Cristo. Então esses são os que a gente achou com caráter que não presta. Judas, Amon e esses príncipes aqui que foram tudo condenados para o inferno. E os que têm caráter bom é Daniel, Esther e Estevão. Amém, amados? Amém. Curto e grosso, né? Vamos lá. Graças a mais. Amém. A pergunta foi: homens que foram corrompidos. Citamos Judas, Mateus 25, 14, 16. Quando Judas entregou Jesus por moedas, por causa do dinheiro. O outro foi Salomão, 1 Reis 3, 1. Quando Salomão se casa com muitas mulheres, e ali ele permite que essas mulheres acabavam adorando outros deuses, levantando altares de deuses diferentes. Por isso que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Então foi muita mulheres, foi muito deuses estranhos. Por isso que o Egito se tornou aquela situação. E 1 Reis... Não, Egito não. Eu estou nos 10 mandamentos. Tá, agora voltando. Tá na hora. 1 Reis 10, também onde está falando de Salomão. E também 2 Reis 5:20, Geazim, que foi o servo de Eliseu. Quando Naamã foi curado da lepra, ele quis agradecer Eliseu com pratas, vestimentas, coisas assim que encheriam os olhos de muitas pessoas. Só que ali Eliseu recusou. Aí Geazim cresceu os olhos maiores, né? Aí ele foi lá, correu atrás e falou para Naamã que o Eliseu tinha voltado atrás. E ele acabou pegando tudo para ele. E a consequência desse ato foi que a lepra de Naamã passou para eles e para a descendência deles. Então, às vezes, nós somos corrompidos no dia de hoje por coisas que vão ser boas naquele momento, só que as consequências vai ser lá na frente, porque acabamos dando uma brecha nos nossos dias. Depois, lá na frente, nós não sabemos de onde vem aquela tribulação, sendo que foi uma brechinha só. E sabemos que o reino de Deus é tomado à força, então devemos vigiar. Amém. Amém. Amém? Amém. Então tá aí. Hoje foi a última aula da escola de líder, de escola de mestre, né? Então, agora a partir de quarta-feira que vem nós vamos ter cultos de adoração, amém?
E o primeiro culto de quarta-feira que vem vai ser com o apóstolo Ronaldo, já está confirmado, tá bem? Você já coloca lá o convite, pode começar a colocar a partir de amanhã o convite para quarta-feira que vem. E nós teremos aqui, então, traga pessoas, traga mais gente. Nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, amém? E glorificando o nome santo do Pai. Amém, igreja? Amados, é hora de nós trazermos à existência aquilo que